Cristianismo, Jesus e a Bíblia, história que nós podemos tentar entender nos 300 primeiros anos depois de Cristo. A seita cristã era obscura, mas tinha um enorme apelo popular, visto que preconizava o retorno de um Salvador, o mesmo tempo em que os povos subjugados por Roma eram cada vez mais hostilizados e maltratados. Nesse contexto revoltante, a possibilidade da vinda de um novo rei que iria governar com justiça era bastante animador para os judeus, portanto, o cristianismo se espalhou rapidamente por todas as regiões, chegando a sobrepor por sincretismo religioso diversas crenças em outros deuses existentes na época. Devido às falhas naturais de comunicação da época entre aqueles que multiplicavam as ideias cristãs, surgiram dezenas, talvez centenas de cristianismos diferentes, a depender dos líderes, dos bispos mais cedos da época, que transmitiram e interpretavam a bel prazer o cristianismo. O dito cristianismo, em nosso tempo, é fruto da interferência histórica da Igreja Católica Apostólica Romana no processo de dispersão do cristianismo original, o que ocorreu inicialmente lá nos anos 322 a 327 da era cristã, com o apoio do imperador Constantino. Pesquise a respeito do Concílio de Nicéia e você vai entender. Foi assim que a Bíblia começou a ser construída a partir da definição oficial dos livros do Novo Testamento, sacramentado e imposto pela Igreja Católica no século IV, quando São Jerônimo realizou a compilação completa da Bíblia. Esta imposição foi tamanha e tão contundente que adulterou pela força todas as demais crenças cristãs da época, resultando em uma religião única com dogmas e preceitos também únicos. Essas imposições foram mantidas na íntegra por mais de 1.200 anos, pela força somente, sendo alterada com o resultado do surgimento do protestantismo por volta de 1500, através de Martim Lutero. Observem o decreto do imperador Constantino, pondo fim a todas e qualquer religião que não fosse a de Roma. Compreendam agora, por meio do presente estatuto, vocês que são novacianos, valentines, marcionistas, paulicianos, em montanistas e todos os demais que criam e apoiam as heresias por meio de suas assembleias privadas, que suas ofensas são tão abomináveis e completamente infames que um dia não bastaria para enumerá-las todas. Já que não é possível dar mais lugar aos seus erros mortais, com presente lhes advertimos que desde o dia de hoje se lhes proíbe reunir-se. Demos a ordem que seus templos lhes sejam tirados, proibindo-lhes determinantemente que se façam mais suas reuniões supersticiosas e insensatas, que não só em lugares públicos, senão também em casas particulares ou em qualquer lugar. Observação: as seitas cristãs citadas no decreto são apenas aquelas que mais afetavam a cidade de Roma, mas o decreto foi usado contra todas as demais do Império Romano, extinguindo-as. No início do quarto século, haviam dezenas de religiões ditas cristãs. As principais eram os docetas, negavam a realidade material de Cristo, consideravam que Jesus possuía um corpo etéreo e que, por isso, não nasceu e nem foi morto na cruz e muito menos ressuscitou. Segundo, os ebionitas, que por sua vez defendiam que Jesus tinha nascido de forma natural e só depois de batizado é que Deus decidiu adotá-lo. Terceiro, os zofitas acreditavam que Caim era o representante espiritual mais elevado. Para eles, a morte de Jesus foi um crime do universo, mas um evento necessário para a salvação da humanidade. Quarto, o cristianismo apostólico, baseado nas escrituras sobre Jesus bem antes do Concílio de Nicéia. 5.
Quinto, os agnósticos que adotaram uma vida ascética negavam a matéria e acreditavam que o conhecimento era o caminho para a salvação. Com a força que o imperador deu à Igreja Cristã de Roma, é claro que eles imediatamente, pela força, escolheram os livros que acharam que eram verdadeiros, e dentre mais de 1000, aqueles que apoiavam os seus dogmas, óbvio, e decretaram como apostatas criminosos, com possibilidade de morte, todos os que praticassem ou tivessem em mãos qualquer livro cristão que seja outro que não aqueles que haviam sido impostos por eles. Isso ocorreu logo após o Concílio de Nicéia, que praticamente determinou como a Bíblia seria e o próprio cristianismo naquele momento em diante. Em seguida, exterminaram, mataram mesmo, né, os membros das demais religiões cristãs existentes, o gnosticismo, os ofitas, os ebionitas, os docetas, etc., e perceberam o horror da história. Vocês estão percebendo aqui o horror da história? Pouco ou nada restaram dos verdadeiros cristãos, exceto os que defendiam o cristianismo apostólico de Roma. Nesta conjuntura hedionda, quem pode afirmar com segurança que a seita cristã de Roma era mais coerente com os princípios do cristianismo original? Diante do número de seitas existentes na época, estatisticamente seria como ganhar uma loteria. Mesmo se considerarmos tal milagre, a Bíblia criada pela Igreja Católica Apostólica de Roma também foi adulterada inúmeras vezes para satisfazer as lideranças e interesses das igrejas desde a sua criação, e com isso tornou-se cada vez mais distante da realidade original. O protestantismo, Martim Lutero e seus comparsas, se ao ser escrito a Bíblia já tinha erros grosseiros, expressava fantasias de mentes ignorantes da época, com o advento do protestantismo, tais modificações se tornaram astronômicas, como observadas hoje em dia ao compararmos as seitas e religiões cristãs existentes. Todas as Bíblias atuais foram escritas baseadas na original católica, que também foi adulterada primordialmente. As subsequentes não passam de meros exercícios da imaginação de líderes religiosos do nosso tempo, diante de suas próprias interpretações. Portanto, cada vez mais distantes do verdadeiro cristianismo, se as demais religiões cristãs tivessem sobrevivido, estariam dizendo o mesmo nas suas escrituras sagradas. Percebam, portanto, que a Bíblia nada mais é que a expressão das crenças de apenas uma facção do cristianismo original. Portanto, todas as opiniões da Igreja de Roma não representam o cristianismo original. E mesmo assim, são seguidas por todas as igrejas cristãs atualmente. Cada uma, claro, dando a sua própria interpretação do livro sagrado da Igreja de Roma. O fato é que o cristianismo original foi manipulado, sobrando muito pouco dos seus conceitos originais. Quanto à fidelidade de seus textos, a Bíblia não consegue provar nada, pois não contém livros históricos e sim estoicos. Sei que tal palavra não existe, vamos pensar um pouco. Documentos que relatam fatos históricos são evidências do passado, escritas ou não, produzidos ou utilizados no momento em que os fatos históricos que se está pesquisando ocorreram, ou foram escritos por pessoas que vivenciaram os fatos, ou seja, contemporâneos. Sem tais características, as verdades dos textos são comprometidas. Por conseguinte, podemos apenas considerar que tais relatos são contos, narrativa de lendas, contos tradicionais de ficção, causos. Percebam agora que a Bíblia conta apenas histórias sem H. No Novo Testamento, o livro mais antigo data do ano 80 depois de Cristo e o mais recente texto data do ano 300 depois de Cristo, portanto não foram escritas por testemunhas oculares, visto que
a expectativa de vida na época não passava dos 45 anos. Além do que os personagens apostólicos já eram adultos nas narrativas bíblicas. Tal afirmativa se comprova facilmente pelo número de papas relatados pela própria Igreja Católica Apostólica Romana, à época 33 a 300 anos, papas são vitalícios. Não importa se os contos falam sobre fatos que são históricos ou não. O fato é que ninguém na época de Jesus escreveu sobre ele. Portanto, sua vida e seus feitos como narrados na Bíblia são meros contos sobre a história, sobre o pensamento de que seja história. Podem histórias sem H serem relatos históricos com H? A exemplo, temos a vida de Alexandre o Grande, que só há escritos a respeito feitos após a sua morte, porém, observamos que os contos sobre Alexandre se evidenciaram como históricos pelo número de relatos, dezenas, e a pluralidade de seus autores. Seus inimigos também escreviam sobre ele, e principalmente pelas coincidências narrativas desses autores. Os contos de Jesus de Nazaré, por sua vez, não podem ser considerados históricos, pois somente foram escritos dezenas, centenas de anos após os fatos que relatam terem ocorrido e somente por adeptos de sua seita, que obviamente teriam influências de seus pares ao escrevê-las, além de conterem contradições enormes que são evidências típicas de contos recontados verbalmente. Milhares de outros livros de ficção citam lugares e pessoas reais, assim como os escritos da Bíblia também o fazem, e tais fatos, na verdade, não produzem prova alguma da existência dos personagens bíblicos. Como exemplo, temos as aventuras de Sherlock Holmes, que se passam no início do século XX em Londres, e as cenas descritas nelas utilizam locais e personagens reais para dar brilho ao drama. Existem pessoas que creem que o personagem realmente existiu, frente a tanta fidelidade dos relatos. Quanto ao Jesus histórico, nada consta nos anais da história contemporânea dele que hoje nos dê alguma evidência de sua existência. Como escrito na Bíblia, não obstante, historiadores sérios aceitam a ideia de que vários personagens se autoproclamaram Messias à época e seus feitos em conjunto podem ter motivado o surgimento de personagens Jesus bíblico. Procurem as verdades e elas te libertarão. Pois bem, estas são as verdades que ninguém pode calar. Os cristãos de hoje e tudo o que acreditam são simples peça de um xadrez jogado pela Igreja Católica Apostólica Romana desde o século IV. Pesquisem, leem a respeito, mas não caiam na besteira de ler coisas escritas por cristãos, pois eles são parciais e, obviamente, vão propor uma teoria qualquer absurda para justificar o que os fatos históricos nos evidenciam. Espero que, na verdade, sobre fatos históricos como esses sejam difundidas para sempre. Portanto, não há comprovação, não há como dizer que o Jesus da Bíblia existiu. Há evidências de que Jesus possa ter existido, o Jesus histórico, o Jesus humano. Mas esse Jesus da Bíblia, que curava, que transformava água em vinho, que morreu e ressuscitou, esse não há nada comprovado historicamente. Existem alguns textozinhos que foram adulterados, né, dos autores e pesquisadores da época de Jesus, mas que se tem certeza, né, através das pesquisas, de que não são textos contextualizados da época, foram textos sobrepostos ao texto do escritor. Portanto, não existe, além da Bíblia, provas de que o Jesus da Bíblia existiu. Existe na arqueologia a possibilidade de que o Jesus histórico, o homem, existiu,
mas que o Jesus da Bíblia, o Jesus Deus, Jesus milagroso, Jesus curandeiro, Jesus salvador, Jesus libertador, Jesus que morreu e ressuscitou, não temos prova de que ele existiu. Eu gosto de falar sempre de um fato muito importante. Quando Jesus morreu lá na sexta-feira às 3 da tarde, diz o texto bíblico que a cortina do céu, a cortina do véu se abriu e muitos mortos saíram do seu túmulo. Nada se diz na história sobre isso, não é? Em Jerusalém, os mortos saindo dos túmulos indo para suas casas. Isso seria uma novidade, algo extraordinário acontecendo, e provavelmente os historiadores da época teriam que notificar isso. Não existe nenhuma notificação de nenhum historiador da época, apenas está escrito na Bíblia. Por quê? Quem escreveu a Bíblia queria fazer com que a morte de Jesus se tornasse extraordinária, mas isso é o escritor dizendo, não é a realidade acontecendo. Então você pode crer, não é? Mas e sentir alguma coisa. Mas crer e sentir não significa que o seu crer e sentir dê razão à existência de algo. Eu posso dizer, eu creio em Deus, eu sinto Deus. Esse sentir e esse crer não significa que ele exista. São apenas sensações biológicas do cérebro se manifestando em momentos em que você está ouvindo louvor, em que você está na igreja, em que você está fazendo oração, e o seu cérebro dá uma resposta de uma sensação de paz, e você entende isso como uma experiência de Deus, e na verdade é totalmente biológico. Um grande abraço. Tchau.